Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nossa imersão Reflorestamento Humano. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2026, agora são 10 horas e 5 minutos. Olha, que semana, que mês que foi esse. Tá mudo? Eu tô mudo? Não? Então tá bom. Acho que Não, tô é te o... ouvindo, tô te ouvindo. Ai, que bom, que bom. É que alguém escreveu no chat aí, tá mudo. Eu acho que é o som. Se alguém puder me ajudar aí no chat, responder a Valquíria, que é o microfone dela, tá bom? Vamos começar nosso encontro, como de costume eu faço nos alinhamentos semanais, tirando uma cartinha para a gente evocar essa inteligência oracular na abertura do campo, sempre abrindo o campo com o princípio feminino, que é o princípio da matéria, né? Sem ela não tem criação, não há o que ser fecundado se não houver o campo. O campo é feminino, deveria chamar acampo, né, no português. Então vamos lá? Aqui, ó. Vamos ver com o que que a gente abre. Passado! Uau! Carta forte! Ó, passado. E tem uma bola no estômago, hein? Depois eu mando a foto para vocês. Todo ser tem um passado, mesmo que tenha tido apenas um dia de vida. O passado é parte de todos que chegaram ao presente, e ele sustenta toda a nossa ancestralidade, cultura, experiências e modo de vida. É no passado que estão nossas memórias, o que escolhemos e vivemos. Ele pode, portanto, ser honrado e respeitado, mas ele não precisa ser o lugar de foco que nos tira a energia vital do agora. E a pergunta que essa carta nos traz é: como podemos honrar nossa história sem nos fixarmos no que já passou? Uau! Olha, importantíssimo, viu, essa carta? Porque tudo que a gente vai fazer hoje é esse trânsito entre passado, presente e futuro, sabe? Uau, uau. Que legal, que legal. Gente, eu quero começar assim rapidamente. Todos vocês já me conhecem, então não vou me delongar aqui me apresentando. Para quem não me conhece, está assistindo essa gravação, eu me chamo Cleiton Palomares, tenho 44 anos. Hoje moro na cidade de Atibaia, interior paulista, dentro de uma reserva, uma área de proteção, em meio à natureza, né? Uma escolha que eu fiz que é coerente com o meu contexto holístico, né? Que é coerente com as minhas qualidades de vida. Sou idealizador dessa metodologia que eu chamo de reflorestamento humano, uma metodologia que é pautada em 3 pilares: desenvolvimento humano, design de relações e educação ambiental e emocional. Então, com essa metodologia mais ampla, eu atendo pessoas, atendo negócios, atendo territórios, propriedades, né? Trazendo ética ecológica, trazendo sustentabilidade, trazendo coerência com o indivíduo ou os indivíduos que gerem esse lugar, esse negócio, e a si mesmo, né? Porque o maior empreendimento da nossa vida somos nós mesmos, né? Se a gente não se tratar como um empreendimento, a gente vai sendo levado pela onda, né? Então, esse é o grande ponto. Se nós não planejamos a nossa vida faz parte do plano de alguém, sabe? E nesse momento, contar com os planos do sistema para nós não são auspiciosos, sabe? Nós vivemos numa era onde os hindus chamam de Kali Yuga, né? A era da ignorância, onde nós estamos vendo assim um desejo por dominação
e a humanidade florescendo mesmo em meio a isso. Porque isso não é novo, isso não é uma coisa de agora, isso é um negócio que acontece há pelo menos 7.000 anos, sabe? Essa lógica patriarcal, essa lógica escravagista, essa lógica de usura, né? Que todas elas têm a mesma coisa por trás, que é o poder sobre o outro, sabe? Colocar-se em cima, né? E não com. E aí a gente se desconectou da natureza, né? Porque nós somos natureza. E nós somos uma com ela, em parceria, em relação de interdependência. E quando nós paramos de olhar para isso e se apartamos, né, e fazemos esse processo de exploração, expropriação, de uso de forma insustentável da energia, é, e energia eu falo aqui em todos os níveis, não só eletricidade, mas a minha energia, né? Eu preciso ter energia para chegar no final do dia, para trazer um conteúdo aqui para vocês, né? O ambiente onde eu tô, ele precisa ter bastante energia, né? Eu preciso melhorar a qualidade energética dos lugares, e não só consumir. Então, nós, como mamíferos de grande porte, nós temos uma função no sistema que é melhorar os ambientes onde nós passamos, né? Manejar os sistemas, já que nós temos um pouco mais de consciência, ou caminhamos para, ao fazer esse processo de nos tornar humanos, nós temos a possibilidade de manejar, né? As nossas fezes carregam sementes. Não sei se vocês lembram, mas a gente é mamífero. Antes da gente cagar na água mineral e jogar isso num piscinão, que depois volta para nossa torneira, né? A gente fazia cocô no buraquinho e o buraquinho dava o que a gente estava comendo, né? Da forma mais incrível possível. Então, a gente não pode esquecer disso, sabe? A gente não pode esquecer disso, né? Porque senão a gente fica aí se desmatando, né? Eu gosto muito de usar o ditado da Vandana Shiva, que ela diz que a monocultura, antes de ir para o solo, ela permeia as mentes. Então, esse é o processo que nós precisamos fazer, olhar para as nossas áreas internas degradadas, para os nossos comportamentos, para o nosso passado, né? Para o nosso passado. E identificar o que precisa ser reflorestado dentro de nós, na nossa mente, no nosso imaginário, nas nossas ações, no nosso coração, na nossa forma de ser, de estar, de agir no mundo, né? Então, é sobre isso, tá? Hoje, o que eu vou trazer para vocês é parte da metodologia do reflorestamento humano, que é o contexto holístico. Esse é um documento que nós vamos estar escrevendo aqui ao longo desse encontro para servir como uma bússola para que a gente não se perca de si mesmo, sabe? Para que a gente se conheça melhor, para que a gente entenda melhor as nossas necessidades e a gente possa atravessar os momentos difíceis que se apresentam na nossa vida, né? É natural a gente se perder. E é até bom, para falar a verdade, porque o exercício de se achar é incrível, né? Possibilita que a gente amadureça. Então, se perder não é o problema. Estar perdido em algum momento da vida não é o problema. O problema é, ao se perder, a gente se abandonar, sabe? A gente entrar em padrões de autossabotagem, de looping nos traumas e ficar escarafunchando na merda, né? Literalmente, sabe? O grande lance é a gente conseguir sair disso. E para a gente sair disso, a gente precisa voltar para si, voltar para dentro e se encontrar, se resgatar. O contexto holístico é
dos documentos de autoconhecimento mais palpáveis e objetivos que eu conheço. Porque a gente sai de um discurso é, é, abstrato do que nós somos, sabe? Que está muito popular hoje no meio esotérico, com todo um envolto de toda uma abadoabice, gratiluz, que continua no que o Levi Strauss falou para a gente, né? Na separação do mito e do místico e da ciência. E a ciência, ela é uma coisa abstrata, né? Ela é muito pouco objetiva. O místico é objetivo. A visão mística de mundo dos povos ancestrais, ela é muito objetiva. E esse processo de separação fez com que a gente fique só no cabeção, só racional o tempo todo, né? E com abstrações, falando sempre na terceira pessoa, falando de conceitos enormes que abarcam o todo e não olhando para a objetividade da vida. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é resgatar esse lugar de objetividade, tá? Como que vai ser esse dia? Nós vamos, nessa primeira, ele tá dividido em duas partes, né? Nós vamos ter essas primeiras 2 horas, aonde eu vou trazer para vocês alguns exercícios. Nós vamos anotar, eu vou fazer uma introdução ao tema muito rápida e eu quero dedicar bastante tempo aos exercícios. Nós vamos fazer uma pausa para o almoço ao meio-dia e nós retornamos pontualmente às 2 horas. E às 2 da tarde nós vamos até às 16, às 4 horas, mais 2 horas, fazendo alguns exercícios que tenham sobrado do bloco da manhã, né, se não der tempo, e tirando dúvidas e trazendo partilhas aqui para o grupo, tá bom? Hoje eu confesso para vocês assim que vai ser um desafio escrever um contexto holístico em 4 horas. Por isso que é uma imersão. É tempo suficiente, mas esse é um processo que dentro da comunidade de reflorestamento humano, na minha mentoria em grupo anual, nós fazemos ao longo do ano todo, né? Então é um processo que a gente vai aprofundando e olhando e refazendo, né? Então hoje eu chamei esse desafio para mim e para vocês que estão aqui, né? Então, assim, junto com a ajuda de todos vocês, para que a gente possa fazer isso acontecer, né? Essa é uma ferramenta que ela funciona à medida da dedicação de cada um, como tudo na vida, né? Não é um ato mágico, não é um negócio que vai vir de fora para dentro. Pelo contrário, é um negócio que você vai precisar, ao fazer, buscar essa energia correta, né? Essa dedicação, esse lugar de comprometimento interno. E é uma ferramenta que vocês vão ficar com ela para o resto da vida de vocês. E vão ter a possibilidade de refazer, de afinar, de, ao colocar em prática algumas coisas, ter compreensões, fazer de novo e ir melhorando o seu contexto ao longo da vida. Bom, hum, mais uma coisa importante também para eu falar aqui para vocês de antemão, e todo mundo ficar sabendo, essa é uma atividade que eu estou unindo assim o útil ao agradável, né? A utilidade e a objetividade. Então, sendo bem objetivo com vocês, essa é uma atividade que está fazendo parte do lançamento da comunidade Reflorestamento Humano, que é a minha mentoria anual em grupo. Então, no final desse encontro, eu vou oferecer isso para vocês. Eu já quero falar para ninguém se sentir enganado, porque tem um produto de venda aqui, né, além dessa metodologia. E
justamente como eu aplico o contexto holístico na minha vida, eu estou usando esse encontro de hoje para gravar todos os exercícios que vão ficar salvos e disponíveis para a comunidade de reflorestamento humano, para as pessoas que contratam minhas consultorias, minhas mentorias. Então, é a forma que eu encontrei de usar o mesmo tempo onde eu me preparei e vou me dedicar aqui para estar também gerando um conteúdo que vai fazer parte de todo o meu profissional, né? Então, é uma forma de unir o útil ao agradável e não ficar gastando tempo, né? Que é algo muito importante para que a gente possa aproveitar melhor nossa energia, né? Então, aqui, com essa ação, eu já coloco em prática o meu próprio contexto holístico, né? Bom, dito isso, hum, vamos lá, vamos começar nossa, vamos começar a vaca fria, né? Para nós entendermos tudo que a gente vai fazer aqui hoje, é importante eu contextualizar e trazer é, uma coisa assim bem que antecede, né, o contexto holístico. Como eu falei, o contexto holístico é uma ferramenta, um documento que faz parte de uma metodologia chamada gerenciamento holístico, que foi desenvolvida pelo Alan Savory, um australiano que realizou um trabalho incrível. Ele é ambientalista, permacultor, ele é um dos pais assim da permacultura no mundo, e eu preciso honrar ele nesse trabalho. Uma vez, inclusive, que eu fui acadêmico por muito tempo, né? Eu acho que é importante a gente citar sempre as fontes. Alan, Alan, Savory, Savory. Depois eu vou passar esses nomes para vocês também. Alan Savory, isso aí. Boa. Né? E vou contar ao longo aqui um pouquinho mais da história dele, mas quando a gente vai olhar para essa palavra, né, gerenciamento holístico, holístico fala sobre o todo, né? E gerenciamento é justamente essa coisa, como que a gente gerencia, como que a gente administra algo, né? Qualquer empreendimento, nós, como um empreendimento. Para que a gente tenha um bom gerenciamento, a gente precisa entender qual é o todo que está sob gestão. É a primeira coisa, é entender qual é o todo e quais são os tomadores de decisão. Se eu tenho um negócio, um empreendimento ou uma propriedade, de quem que é o chapéu da ordem? Meu, de fulano, de Beltrano, do meu sócio, da pessoa que administra comigo, né? Na minha vida, eu tenho autonomia em quais áreas? Aonde que eu não tenho? Quem tem essas tomadas de decisões comigo? Então, como a gente vive numa cultura de separação, corpo e mente, cultura e natureza, matéria e espiritualidade, enfim, é, separações arbitrárias, elas vêm de um modo de ver o mundo de forma cartesiana, né? Tudo no mesmo plano e reducionista. Então, a gente vai fragmentando, a gente tem uma ciência materialista que reduz para entender. Então, nós temos, assim, uma ilusão de que nós fazemos a gestão de um negócio, da vida pessoal, do empreendimento, do meu filho, de um relacionamento, né? Do tempo que nós estamos sozinhos. Só que isso é uma bobajada. É igual eu falo para as crianças.
Na realidade, a gente faz a gestão de tudo ao mesmo tempo. E aí, eu gosto muito de uma frase do Alan Savory que ele fala assim: a natureza opera em todos e através de padrões. A gente precisa entender isso, porque senão nós estamos na roça, sabe? Aliás, na roça é bom. A gente está na cidade, no meio do centro urbano, do caos, de poluição e esgoto, né? A natureza opera em todos e através de padrões. Tem uma outra pessoa que eu gosto muito, que é a Rebecca Costa, que é uma grande estudiosa do colapso, que ela fala que quando nós atingimos um limite de entendimento cognitivo, nós começamos a negar dados e passamos para as novas gerações o peso das nossas escolhas. Olha que doido que é isso, né? Então, e que perigoso, sabe? Que é a gente deixar de acreditar nas coisas, na realidade concreta e material, sabe? O tempo todo nós estamos fazendo a gestão de tudo ao mesmo tempo. Dos relacionamentos, do dinheiro, do tempo, sabe? Vou dar um exemplo. Como que você se sentiria se as pessoas que o tempo inteiro que você está disponível para elas, elas não retribuem isso? Percebe? A nossa capacidade de doação também é finita. Nós também entramos em colapso afetivo e emocional, não só material e financeiro. Então, nós precisamos definir esse todo sob gestão, sabe? E isso é uma forma radical de mudar a maneira como nós tomamos decisão e a maneira como nós administramos, manejamos, enfim, gerenciamos os recursos que nós temos disponíveis. Porque se a gente não planejar a nossa vida faz parte do plano de alguém. Da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, da indústria outras tantas, sabe? Eu mesmo tenho uma história pessoal onde eu neguei o dinheiro por muito tempo, sabe? Esse foi o pilar em desequilíbrio na minha vida. Porque eu cresci numa família que dizia que se eu fosse atleta, eu não ia ganhar dinheiro. E eu acreditei nisso. E eu me contei essa história, sabe? Se eu fizesse o que eu é, amava, o que eu era apaixonado, eu não ia ter segurança financeira. Então eu acreditei que ou eu atuava na minha vocação, ou eu atuava para ter segurança financeira. Isso levou muito tempo para eu sair desse looping, sabe? É, até eu entender que eu precisava planejar o trabalho, mas eu precisava trabalhar o planejamento, entende? O planejamento ele não é linear, ele é cíclico e ele tem possibilidade de bifurcações, de mudança de caminho, sabe? Então, ahn, o gerenciamento holístico, e a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente, eu quero só dar um briefing, assim. O gerenciamento holístico, ele atua em quatro pilares. O, perdão, o contexto holístico, ele, como uma ferramenta, como um documento, ele vai ser escrito em cima de quatro pilares: declaração de propósito, declarações de qualidade de vida, comportamentos e sistemas e base futura de recursos. Isso é o que vai nos ajudar a fazer esse planejamento, vai nos dar é, é, informações e dados suficientes para que a gente consiga fazer esse planejamento da nossa própria vida.
Antes mesmo de continuar e aproveitando, né, as referências, tem algumas pessoas. Oi? Posso repetir. Mas eu vou falar bastante sobre isso, viu, Fernanda? Depois eu vou entrar em cada um deles. É a declaração de propósito, as declarações de qualidade de vida, comportamentos e sistemas e base futura de recursos. A hora que a gente. Isso é o que nós vamos construir aqui hoje. Esses são os 4 pilares que nós vamos escrever, e o meu objetivo é que vocês saiam daqui com isso escrito, tá? Algumas referências que eu quero trazer aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui no chat, ó, que eu até deixei já para facilitar a vida também, né? Vamos lá. Algumas referências, ó, que eu quero deixar aqui. A primeira delas é o Instituto de Gerenciamento Holístico Internacional, que é o Savory Institute, né? Fundado pelo Alan Savory, e que tem toda essa metodologia disponível de forma muito mais aprofundada do que o que eu estou trazendo aqui para vocês. Né? Quem quiser buscar, e que traz cursos, enfim, um monte de coisa. Né? Traz toda a história do Alan Savory, que é uma pessoa assim admirável, sensacional. Tem uma plataforma chamada The Regrarians Platform, né? A Regrarians é feita pelo Darren. E o Darren, ele fez vários podcasts, assim, sabe? Junto com o Dan Palmer, eles fizeram um podcast que está disponível no Spotify, chamado Making Permaculture Stronger, que também tem conteúdos assim, minha nossa, incríveis. Né? E um outro autor que eu deixo aqui para vocês, para quem quiser complementar, é o Yevan Bernakovich. Bernakovich, ele fala muito sobre estudo e planejamento da linha-chave. É a metodologia que eu utilizo para o planejamento de territórios, de propriedades, para trazer os 10 pontos que a gente precisa olhar antes dos sistemas de produção. O sistema de produção é só uma das coisas. A gente às vezes fica muito focado nesse terceiro ponto, né, desses 4 que nós vamos fazer hoje, que é sistemas e comportamentos, que originalmente é chamado de é, é, sistemas de produção, e que hoje a gente pode ficar um especialista em qualquer sistema de produção. Se a gente tiver tempo, disposição e intelecto, a gente estuda sobre, né, e fica bom. Mas existem coisas que antecedem isso, né? Porque se a gente não tiver fazendo com propósito, sabe? Se a gente não, se as nossas vocações não tiverem alinhadas com a produção que a gente está querendo ter, a gente quebra, sabe? Se a gente não assegurar as nossas qualidades de vida, tempo de qualidade com a família, namorar, sabe? Descansar, a gente quebra, a gente entra em falência afetiva, né? E todas essas falências das qualidades de vida, das necessidades que nós temos desatendidas, elas nos levam a uma falência financeira, sabe? Então, é, é, a gente precisa olhar para algumas coisas antes, né? E uma outra pessoa que eu não posso esquecer de citar aqui também, que eu não coloquei aqui, mas eu posso colocar depois também, é o Eurico Viana, que é meu professor, meu mentor, porque alguém que trabalha com educação precisa ter professores, né? Alguém que oferece mentoria precisa ser mentorado de alguém, né? Um terapeuta precisa fazer terapia, precisa ter supervisão na terapia, porque a gente não faça barbaridade no mundo, né? Para que a gente não seja cego guiando cego, né? O Eurico Viana, ele tem uma imersão incrível chamada Impacto Positivo. Ele produz muito conteúdo no Instagram. É uma pessoa assim que eu admiro muito, com quem eu estudo de uma rede que eu faço parte. Então, esses são
os grandes professores aí e a referência que eu trago aqui para vocês, tá bom? Dito isso, eu quero que a gente vá para alguma pergunta, gente, antes de mais nada, né? Tudo bem? Tudo bem com todo mundo aí? Hum, então tá bom. Tô amando. Ai, que bom, Lúcia. Que bom. Bom, a gente precisa trocar a pergunta: o que que você quer ser quando crescer? Todos nós escutamos, né? E fomos bombardeados, e é uma violência isso, porque você colocar uma criança, 18 anos de idade, né, num mundo hoje onde a gente chega a 80, 100, 120, 150, sei lá, daqui a pouco como que vai estar, né? Uma criança de 18 anos para decidir o que ela quer fazer da vida e ela escolheu uma profissão com a qual ela vai trabalhar por 30 anos. E se ela não tiver sucesso naquilo, ela é uma fracassada. Isso é uma violência, percebe? Sem tamanho, né? Então a gente precisa trocar essa pergunta que foi feita para todos nós. O que que você queria ser quando crescer? Para como você quer viver quando crescer? Porque essa é uma pergunta que faz muito mais sentido e sentir, né? E que nos leva a refletir sobre as nossas qualidades de vida, sobre aquilo que é importante para nós, sobre aquilo que nós queremos construir no processo. Esse processo aqui, ele vale a pena viver, né? Por isso que eu falei que era para vocês pegarem água, porque não é polêmico, mas é um encontro que vai dar uma chacoalhada no nosso bambu. E tá tudo bem se ao entrar em contato a gente entendeu que, puta vida, né? Eu tô vivendo a vida dos outros, eu não tô vivendo a minha. Um ditado africano que eu gosto muito que diz que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora, né? Então esse é o ponto, sabe? Se eu estou desmatado e eu não plantei há 20 anos, é agora, agora. Se perguntar como eu viver, como eu quero viver, me possibilita começar a construir isso a partir de agora. Os principais objetivos do contexto holístico, do que nós vamos fazer aqui hoje, é definir e refinar as propriedades do todo sob gerenciamento, ajudar a encontrar os problemas, os bloqueios, os pontos fracos, enfim, os maiores desafios que nós temos para realizar o que nós queremos, o que nós nos propomos a fazer, melhorar esses pontos fracos, esses bloqueios, em todos os âmbitos, social, ecológico, econômico, e criar sistemas de avaliação que melhorem o monitoramento e nos ajudem a ter mais sucesso, sabe? Porque vê só, e aqui é uma coisa super importante para as pessoas que são despreocupadas como eu. Nós só melhoramos aquilo que a gente mede. Se eu não meço, eu não melhoro. Porque tá lá, tá indo. Eu não tenho referência, percebe? Eu demorei muito tempo para entender isso. E a gente precisa encontrar mecanismos de avaliação quantitativos e qualitativos, de forma que sejam possíveis da gente avaliar, que sejam possíveis de eu administrar, de eu gerir. Não adianta eu pegar lá a planilha incrível da Cris, minha companheira, por exemplo, que é planejadora financeira.
e que tem planilhas incríveis que fazem cálculo e tal. Eu entro naquele negócio e me dá dor de cabeça. Não adianta. Eu anoto no papel. As pessoas falam, Cleiton, você é maluco, é tão mais fácil, digita ali. É, então, mas aqui eu consigo fazer. Lá eu entro e eu tenho bloqueio. Eu falo, meu Deus, eu vou morrer. Eu sou inútil. Eu escuto meu pai falando na minha cabeça, burro, né? Então, eu tenho que fazer o que é possível para mim, percebe? Vocês têm que encontrar uma forma que é possível para vocês de gerir isso, sabe? Porque são esses dados que nós vamos levantar com o contexto holístico que torna possível nós tomarmos decisões que amparam a saúde de todas as áreas do nosso viver. Entende? Antes mesmo da gente entrar nesses 4 pilares, eu quero começar trazendo uns exercícios que são básicos, sabe? Fundamentais, assim, como um primeiro passo antes mesmo de construir o contexto holístico para a tomada de decisão. E que nos ajudam a nos conectar entre como e o que nós queremos fazer para construir uma vida mais equilibrada em todas as dimensões, tá? Então, deixa eu vou falar os exercícios aqui para vocês, que é mais fácil, que assim eu deixo gravadinho também aqui e aproveito, né? Esses são exercícios básicos, mas fundamentais, que são o primeiro passo para construir um contexto holístico para tomada de decisão, né? Como nós temos esse problema na educação, a gente precisa trocar essa pergunta: o que que nós queremos ser, né? E fazer para como nós queremos viver, para que exista essa conexão entre o como e o que nós queremos fazer para construir uma vida mais equilibrada nas dimensões sociais, econômicas e ecológicas. Então, eu recomendo que você busque fazer esses exercícios de uma forma responsável, introspectiva, tome tempo, né? O objetivo é conectar você com as suas aspirações mais profundas, para que você possa redescobrir o que você gosta de fazer, como você gosta de fazer, as coisas que você gosta de fazer e com quem vocês gostam de fazer essas coisas, sabe? É uma jornada bem para dentro. E importante para que a gente possa definir dentro das camadas sociais, ecológicas e econômicas a maneira como nós queremos viver no mundo. Esses exercícios, eles não fazem parte do currículo do gerenciamento holístico, que é a abordagem criada pelo Alan Savory, e que dentro dela tem a tomada de decisão holística, que eu falei aí anteriormente, mas esses exercícios são extremamente importantes e eles são um compilado de exercícios de autores que eu encontrei, com os quais eu estudei, e outros até que eu desenvolvi e aplico na minha própria vida, para sintonizar e refinar as nossas investigações internas, tá bom? Primeiro exercício que nós vamos fazer é um exercício que eu chamo de auditoria de valores pessoais. Então, pega seu caderninho. Nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Não, não. Boa. Hum. Esse exercício chama auditoria de valores pessoais. Aqui nós vamos elencar os valores presentes nas vidas das pessoas
de maior ou menor grau em combinações completamente diferentes. A gente vai passar, pode ser, e aí você que vai escolher o seu, né? Pode ser sabedoria, desenvolvimento pessoal, realização espiritual, criatividade, autonomia, realização de projetos, dinamismo, enfim, vários valores que nos ajudam como nós queremos viver dentro das coisas que nós queremos fazer, tá? Então, nós vamos fazer 4 colunas, de A a D. A arte pode ser um valor, claro. Vocês vão encontrar os valores que são importantes para vocês, tá? Vocês vão elencar esses valores numa lista à esquerda, e aí vocês vão fazer 4 colunas, de A a D. Na coluna A, então vamos lá, para vocês visualizarem, né? Aqui vão estar os valores, aí você vai fazer 4 colunas, A, B, C e D, certo? Vai ficar assim, né? Valores. Nossa, tá ruim essa caneta. Na coluna A, você vai colocar de 1 a 5 como a sua vida seria se esse valor tivesse muito presente. Sendo que 5 é muito bom, é ótimo. E 1 é muito ruim, é péssimo. Então, sei lá, esse valor aqui, ó, arte, que nem alguém falou. Então, ele é muito importante para mim. Ele é, nossa, quase eu preciso respirar e fazer arte. Então, é 4, né? Então, assim, na coluna B, você vai colocar de 1 a 5 como seria a sua vida se esse valor não tivesse presente. E o 5 sendo muito ruim. Então, olha que interessante. Agora inverteu, né? Ao invés de 5 ser muito bom, 5 é muito ruim. Então, a coluna B, como seria se esse valor não existisse? Né? Então, aqui para mim, putz, se não tivesse arte na minha vida, seria 3, assim, seria, nossa, ruim, bem ruim. Né? Na coluna C, nós vamos imaginar os valores de novo na sua vida e vamos esquecer que a gente fez a coluna A, tá? Porque ao olhar para como não seria ter isso na nossa vida, a gente redefine a prioridade disso, entende? Algo que eu vim aqui e coloquei como 4, ao olhar que, poxa vida, se não tivesse, seria ruim, seria 3, e fazer a comparação com as outras coisas, eu consigo vir aqui de novo e falar, poxa, tá, a arte ela não é assim tão importante como eu coloquei 4, ela é 3, né? E a gente vai fazer isso com todos. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. E na coluna D, nós vamos ignorar a coluna A, nós vamos fazer a soma dos valores da coluna B e da coluna D. Ao fazer essa soma, nós vamos ter uma ideia mais precisa do valor que a gente realmente dá para essa virtude, para essa habilidade, para essa qualidade na nossa vida, tá bom? Então eu vou somar as duas e colocar aqui, certo? Todo mundo entendeu? Posso dar uns Eu minutinhos para vocês fazerem? eu não entendi, assim, não consegui anotar algumas coisas também.
E não consegui enxergar a lousa porque Boa, não deu pra nem visualizar ali, pô. boa. Então vou fazer o seguinte, vou passar o enunciado do exercício todo de novo. E a gente vai escrever os nossos valores. O que que é importante para a gente? Então, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, arte, criatividade, tudo que você achar que é importante. Família, tudo que você achar que é importante, tá bom? E aí você vai fazer 4 colunas: A, B, C e D. 4 colunas, ó. Agora tá conseguindo enxergar, cara? Se você conseguir só arrumar um pouquinho a câmera um pouquinho mais pra cima, que tá cortando a parte do AB, só tá no, só tá aparecendo a parte da linha do desenvolvimento pessoal. Se você conseguir Ah, ajustar a câmera, consigo. por favor, pra ver Deixa o eu... quadro todo. É que Melhorou? eu tô no celular. Tá dando Tá pra ver bom. melhor. Aham. Tá? Deu pra começar a ver, sim. Obrigada. Tô no Show. celular, tá Tá, que pequeno. daí Obrigada. a próxima eu escrevo um pouquinho mais para baixo, então. Mas agora você consegue enxergar os valores? Aham. Tá Maravilha, ótimo. Obrigada. maravilha. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Na coluna A, você vai dar uma nota de 0 a 5, de 1 a 5, no, nos valores que são mais importantes. Como que a sua vida na coluna A seria se esse valor tivesse muito presente? Sendo que 5 é muito bom e 1 é muito ruim. Então, vou fazer aqui no meu. Desenvolvimento pessoal, 5, muito bom. Espiritualidade, 5. Arte, 4. Criatividade, nossa, acho muito importante. Olha, tudo 5 praticamente, né? Família, 5. Tudo 5. Tá vendo? Tudo 5, tudo importante. Na coluna B, a gente vai colocar de 1 a 5 como seria a sua vida se esse valor não tivesse presente. E aí a gente vai inverter agora, sendo 5 muito ruim. Então, puxa vida, se o desenvolvimento pessoal não tivesse presente na minha vida, eu acho que meu professor diria que a ignorância é o combustível do trem da alegria, né? É, eu ia viver, né? Mas não ia ser tão produtivo, vai, 4. A espiritualidade, 4 também, eu não ia morrer sem, né? A arte, 3. A criatividade, 3 também. A família, se não tivesse presente, ia ser bem bom. Gosto muito, muito. Pronto. Entendeu? Entendeu? Agora na coluna C, a gente vai imaginar os valores de novo na nossa vida, igual a gente fez na coluna A. Só que agora nós vamos esquecer que fez a coluna A e dar uma nota de 1 a 5 de novo, sendo que 5 é muito bom e 1 é muito ruim, né? Porque agora eu já posso refletir como seria a minha vida sem esses valores. E aí talvez a gente pense de uma forma diferente como que seria a nossa vida com eles, né? Então, ao fazer isso, eu mudo aqui. Desenvolvimento pessoal, nossa, já coloco 3. Espiritualidade, 4. Arte, 3. 3.
É importante. É, entendeu? E aí, agora na coluna D, a gente vai somar isso. É como se a A e a C fossem iguais, só que em momentos diferentes. É isso? Exato. Ah, exatamente. Exatamente. Porque é justamente nesse exercício de criar referência, né, de comparar. Se isso não existisse na minha vida, que a gente entra em contato, a gente sai de uma fantasia de que algo é muito importante para mim, se eu não penso como que seria se isso não existisse para mim. Entende? Por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Então, para mim, eu já olho aqui e falo, não, isso é muito importante, isso é a coisa mais importante. Tá, como seria a minha vida sem? Não seria assim que eu viveria. Tá bom. Isso realmente é importante. Quão é importante? Eu volto e faço a mesma pergunta de novo, entendeu? É três. Entende? Aqui a gente tem uma visão geral com esse exercício dos nossos valores. E esse é um exercício, todos os exercícios que nós vamos fazer aqui hoje são exercícios que, assim, levem para a vida. Vocês vão reaplicar, reaplicar, porque isso é um processo de investigação, né? É a primeira vez que algumas pessoas estão entrando em contato com exercícios como esses, que são extremamente simples e objetivos, né? E que às vezes dá uma chacoalhada assim no nosso bambu e tá tudo bem, né? O grande objetivo é a gente trazer métrica para isso, porque a gente saia de um lugar de dar muita importância ou de dar nenhuma importância e colocar as coisas no devido lugar, com a importância que aquilo realmente tem, tá? Cleiton, repete para mim, por favor. Então, a diferença entre B e C, que eu me confundi. B é como seria se esses valores não existissem na sua vida. E aí, 5 sendo muito ruim, ao inverso do que foi antes. Agora Inverte. é inversão da nota. A inversão da nota, tá? E aí, na C, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na A, desconsiderando a existência dela. Como seria se esse valor tivesse Não existe. muito atendido? Aqui é como se ele tivesse pouco atendido, como se ele não existisse na minha vida. E aqui é se ele tivesse muito atendido, como seria? Entendeu? Porque aí a gente refaz essa importância. Hum, maravilha. Fizeram? Alguém precisa de mais um minutinho? Podemos passar para o próximo. Lembra aqui, ó. E a D só soma o B e o C? É isso? Ou não? O D, você vai somar só a B e a C. Você vai desconsiderar a coluna A. Ah, tá. Eu somei tudo aqui. Isso. Tá bom. E aí, Perfeito. esse número que sai no final, né? Essa soma no D, o que que ele representa? O quão importante isso é na nossa vida. Agora a gente consegue De elencar 0 a 10, por exemplo? quantitativamente de 0 a 10. Então, ó, Entendi. algo que para mim, né, eu poderia falar aqui assim, publicamente, que o desenvolvimento pessoal é o mais importante. Na hora que eu boto na ponta do lápis, a minha família, eu dou mais importância do que o desenvolvimento pessoal. Olha só, Certo. eu dou mais importância para minha espiritualidade do que para o que eu chamo de desenvolvimento pessoal. Entendeu?
Isso é só para a gente criar referência, criar visibilidade, Camila. Criar visibilidade. Senão a gente entra num discurso de, a família é muito importante para mim. Mas a gente não percebe que o que a gente faz mesmo é, sei lá, visitar a família uma vez por ano. Quão importante é isso para você? Entende? Né? A minha higiene pessoal é mais importante. Pode ser um item aqui, ó. Atividade física, saúde, inúmeras. Isso aqui é um exercício que a gente vai continuar fazendo. É importante vocês anotarem o enunciado do exercício, porque é uma prática que você vai continuar fazendo, entende? Beleza? Vamos pro próximo. Dá só mais um minutinho. Do. Se der tempo, nós vamos fazer 4 exercícios de preparação, assim, e uma reflexão. E aí depois a gente vai para o contexto holístico propriamente dito. Mas esses exercícios, eles são muito importantes, sabe? Para que a gente entre em contato com o nosso conteúdo interno e a gente tenha acesse à matéria-prima necessária para escrever o contexto holístico. Dentro da comunidade, eu faço outros exercícios ainda, que mexem com o emocional de uma forma muito mais chacoalhante, né? Mas lá a gente tem tempo para virar no Aí, avesso e desvirar do avesso. Cleiton, Oi, acho que querido. eu confundi um pouco aqui. Vamos te dar um exemplo aqui. Eu coloquei um item, né? Espiritualidade. Como seria se não tivesse presente? Aí seria ruim. Aí é o que é ruim. A Ruim, de 1 a nota, por 5, exemplo, para sendo mim que o seria 5 muito é o ruim. péssimo. Oi? De 1 a 5 a nota, sendo que o 5 Ah, seria tá. péssimo. Entendi. E aí a gente inverte, então, essa nota para que a gente possa fazer a soma aqui no final, a gente inverte. Tá, mas para mim tá dando a mesma coisa, então não entendi. Por Não, exemplo, mas às vezes no pode dar, B, o B é 5, aí o C é 5 também. É tudo bem. possível isso? É possível, super, né? Porque olha só, se vamos colocar aqui, ó, atividade física, ó, atividade física. Eu bato o olho nela aqui, eu já falo que ela é 5. Eu Tá. falo, tá bom, se ela não existisse na minha vida, putz, seria muito ruim, seria péssimo, porque eu tenho um monte de dor, eu só não faço atividade física, eu morro, um Uhum. craquero. 5. Ah, Tá tá. bom, agora olhando para ela de novo. Nível de importância. De 1 a 5, se ela tivesse muito atendida na minha vida, seria 5. Ah, entendi. Continua Tá. sendo 5. Então aqui, ó, 10. Eu tenho Entendi. um item na minha lista que é 10. Atividade física. Certo. Faz parte da minha história, né? Fui atleta, tenho um monte de lesão por esforço repetitivo. Eu sou uma pessoa que tem tudo encurtado, Uhum. os tendões, Tá. ligamentos. Se eu não fizer exercício, eu tô lascado. Entendi. Obrigada. E aí, olha que importante entender esse valor. Porque a hora que a gente for construir a nossa qualidade de vida, a atividade física tem que estar presente. Eu vou precisar definir estratégias lá nos sistemas e comportamentos, ações que garantam que a qualidade física, que a atividade física está presente na minha vida. Entendeu? Desculpa. Só para eu saber, Cleiton, tem uma lista de muitos valores? Só
Só para a gente Olha, poder elencar aí pensar em vários eu valores. não tenho uma lista pronta, assim, né? Mas eu sempre falo dessas áreas é, 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 muito grandes, assim, né? Que envolvem a sabedoria, o intelecto, o estudo, né? O desenvolvimento pessoal, ah, a realização profissional, espiritual, Estabilidade criatividade, financeira. estabilidade financeira, né? Que traz autonomia. Eu tenho um valor sempre na minha aqui, que é a autonomia, né? Poder fazer o que eu quero e poder escolher a forma como eu faço o que eu quero. São dois tipos de autonomia, percebe? Né? Realização de projetos pode estar aqui, né? Então, estou aqui, tem um projeto que eu estou fazendo, estou escrevendo um livro. Então, tá aqui na minha, né? É bem pessoal mesmo. É bem pessoal, é bem pessoal. E aí, esse que é o ponto, Lúcia. Qualquer receita de bolo, ela vai gerar um generalismo que perde a profundidade, entendeu? E Esse é o até pode convite. induzir, né, Cleiton? E pode também induzir, uma lista pronta pode induzir uma resposta, que não necessariamente é a espontânea que vem de dentro, né? Perfeito, Eu, Joana. sei lá, eu acho que o legal é o que vier na cabeça. Então, tipo, Exato, trabalho, desenvolvimento profissional, exato, tempo de exato. lazer. Mas aí Né? é a pessoa que tem que puxar, tem que fazer um, né? Tem que, o que aparecer Exato. na tua cabeça, você vai dando nota. Eu acho que isso Sim. aí é mais espontâneo. Pode ter aqui namoro, né? Pode Isso, eu ter. pensei isso. Eu pensei É, isso, que isso é uma coisa para mim, por exemplo. exato. Sexo. Você pode até separar flerte e sexo, né? Conexão sexual. Você vai criar isso de acordo com o que é importante para você, seus valores, né? Alguém que, por exemplo, tem uma questão de alguma doença metabólica, tem que estar aqui, alimentação. Alimentação tem que ser um valor, né? Eu tenho, não é uma doença, mas também é uma doença, né? Eu tenho a doença de auto, autoatentado, né? Eu me desgastei demais sendo atleta. É uma doença, é um desequilíbrio, percebe? Então eu tenho aqui atividade física. E ó, minha atividade física é 10. Porque se eu não fizer atividade física, com o tanto de lesão que eu tenho, eu não acordo, eu não levanto da cama. Eu levanto da cama todos os dias eu acordo com dor. Para eu não levantar da cama com dor, eu preciso me alongar na cama todos os dias. São um valor extremamente importante para mim. Então eu garanti que a minha vida seja, a hora que eu vou olhar lá para os meus comportamentos e sistemas, eu faço atividade física todo dia. Eu moro na zona rural, eu mexo na terra, eu caminho no mato, entendeu, Lúcia? Posso contribuir um pouquinho? Claro. Cleiton? Eu já fiz alguns exercícios, né, até de forças, né, que essas virtudes, elas agregam a nossa força. E assim, em primeiro lugar, seriam as suas forças de assinatura, né, o que é mais importante para você, que Uhum. você não vive sem. Isso. Aí seriam as outras, teria uma média, né? Uma força mais média. E tem as baixas. Então, mais ou menos fazer essa classificação, né? Exato. É Isso dá isso. um resultado bacana. Até tem uma teoria, né, sobre isso. Não sei se você conhece. E tem um teste também na Via, né? Não lembro totalmente. Acho que a Joana deve até conhecer, porque é de Portugal. Tem um site que ele dá esse teste, né? Você vai respondendo as perguntas e aí vai dando essa proporção das virtudes, né? Legal. Dos valores. Eu não conheço essa metodologia, mas é parecido pelo que você está me É muito contando. interessante. E aí, dessas forças, dessas virtudes, né, você vai criar suas forças, né, de Perfeito. sabedoria, de coragem, da humanidade, da justiça, da temperança, da transcendência. Era Uhum. isso.
que Que eu legal, gostaria de falar. que E legal. essa fonte, né, ela é energizante para você? Né? É a pergunta também que fica para cada valor, para Uhum. cada virtude, né? Essa força, ela é espontânea, né? Tá. Essa força é extremamente reconhecida, né? O próximo Aí, exercício que a é, gente vai fazer já ajuda a pensar tá, nisso que você já está trazendo. tá bom. Desculpa aí se eu, Não, 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 se eu não tem nada que interrompi, se eu desculpar. me Tá intrometi. ótimo. O Obrigada. objetivo aqui é esse. Tá, obrigada. Vamos lá para o nosso segundo, então, gente? Para que dê tempo da gente fazer nosso contexto holístico, hein? Estamos só no primeiro exercício. Bom, o segundo exercício é um exercício que dá uma destravada na nossa mente, sabe? Eu chamo esse exercício de liberando o sonho. Ele é desenhado para conseguir dar uma destravada mesmo e a gente conseguir sonhar, sabe? Muitas coisas que a gente quer fazer e maneiras que a gente quer viver não estão presentes no nosso imaginário porque nós não acreditamos que seria possível. Então, nesse exercício, nós vamos elencar 10 coisas que você gostaria de fazer na sua vida se tempo e dinheiro não fossem problema. Isso diz muito sobre as suas aspirações mais profundas. E olha que legal, aqui é um exercício de imaginação. Você não tem trava. Você tem todo o dinheiro do mundo e você é um ser eterno. Então, elenca 10 coisas se tempo e dinheiro não fossem problema. Eu posso também imaginar se limitação de saúde não fosse um problema? Ou melhor, não? Melhor não, porque a saúde, ela já é constituinte nosso, Ah, entende? Porque senão sim. a gente entra num lugar de não realização ou de sobrecarga, que é pior. Ah, A gente precisa. A nossa saúde, o nosso corpo, o nosso templo é da onde parte o contexto. Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou fazer um xixizinho, já volto. Se você não conseguiu elencar 10 coisas, está tudo bem também. Nota o enunciado. Aí depois você vai ter tempo, mais tempo para fazer. Tá? 10 coisas, se tempo e dinheiro não fossem problema na sua vida, o que você gostaria de fazer, né? Que maneira que você queria viver.
Pode ser onde você queria morar, né? Tem gente que fala assim, eu quero morar na praia, né? É muito importante. Eu, por exemplo, nesses meus 10 tá assim, morar em meio à natureza, nas montanhas, nesse momento. Você pode ter momento que mude, né? Que seja, sei lá, na praia. Beleza, mudou. Né? Viajar muito. É, ter um sítio agroecológico, sei lá. Cada um aí, não vou ficar dando sugestão. Tá bom? Anotaram o enunciado? Vamos pro próximo. Esse aqui ele é mais desafiador. Parece simples. É bem simples, na verdade. Liste 20 coisas que você gosta de fazer. É um exercício que parece bem simples, mas eu percebo que a maioria das pessoas não passam de 5. E isso é um indicativo, assim, muito grande de autoconhecimento, né? Então, lista o que você gosta e depois de listar, você vai fazer duas colunas, né? Então, aqui vai estar listado as coisas que você gosta de fazer e aqui você vai ter duas colunas. Uma coluna, você vai colocar um X se precisa de dinheiro e na outra coluna, você vai colocar um X se precisa de pessoas. Beleza? Faz uma coluna paralela, então, é, com as coisas que eu gosto de fazer Isso. As coisas que você gosta de fazer, e as né? quais dependem de dinheiro ou de pessoa. É isso? Isso. Aqui tá dando para enxergar aqui, Camila? Deixa eu ver o limite. Tá, tô vendo B, P, Tá? tô Isso. conseguindo. Então, isso. Aqui é um cifrãozinho, né? O que precisa de dinheiro e o Ah, que tá. precisa de pessoas. Então, por exemplo, eu gosto de dançar. Dançar precisa de dinheiro? Não. Mas precisa de pessoa, né? Se eu quero dançar com alguém, né? Precisa de pessoa. Eu gosto de ver o céu. Nossa Ah, eu, Senhora. eu danço sozinha. Então, às vezes dançar tá sem um X aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá, Uma legal. biodança, assim, algo que, né? Eu gosto de ver o céu à noite. Ver o céu precisa de dinheiro? Não, né? Mais ou menos, né? Porque eu preciso ter um óculos no meu rosto, senão eu não vejo, porque eu já tenho essa deficiência. Então, olha só que interessante. Linkando com a pergunta da Fernanda. Só que se eu for pensar, esse já é um investimento que está amortizado em tudo que eu faço. Então, eu continuo colocando que não precisa de dinheiro, percebe? E também não precisa de pessoas, né? Viajar, coisa que eu gosto de fazer. Mas eu não gosto de viajar no rolê do turismo. Eu gosto de viajar para encontrar pessoas, para me inserir naquela cultura, ficar um tempo. Então, viajar, eu preciso de dinheiro e eu preciso de pessoas, no meu caso. Entendeu? Então, são 20 coisas que você gosta de fazer e você vai fazer um xizinho se você precisa de dinheiro e outro xizinho se você precisa, se essas coisas que você gosta envolvem outras pessoas. Hum.
Maravilha? Anotaram o enunciado? Hum. Lembra que esses exercícios são um convite para vocês refazerem eles, né? E aqui é só a gente tá fazendo assim a preparação para o contexto holístico, tá? O contexto mesmo que é o Tchananã. E aí eu quero convidar vocês, então, para uma visualização guiada agora. Para um pouquinho aí o que você está fazendo, se organiza na cadeira, senta, dá uma relaxada, se prepara como se você fosse fazer uma meditação, assim, sabe? Isso. Esse é um exercício que convida a gente para olhar para frente, para se projetar no futuro, né? Deixa o papel e a caneta de um jeito que, logo após da gente fazer esse exercício, você escreva o que que aconteceu. Deixa já no jeito, tá bom? Então, eu vou convidar você a fechar os olhos. E a gente vai fazer um exercício de deslocamento do passado para o futuro. Lembra de um momento de olhos fechados, buscando uma interiorização, buscando uma concentração. Lembra de um momento feliz na sua infância. Nessa imagem, percebe se você consegue reconhecer os sons, cheiros, se tem algum gosto, você estava comendo alguma coisa, as pessoas que estavam ao redor. Mais do que imaginar e se ver de fora, eu quero que você tente visualizar, que você vá para a primeira pessoa, que você veja do plano da criança. Quais são as pessoas que estão ao redor dela? Essa pessoa tem um cheiro? O que essa criança estava fazendo? Tenta sentir a mesma emoção que essa criança sentia de dentro. E agora você vai se projetar ao futuro. Vai sair desse lugar da criança e você vai lá para você bem velhinho, com 120 anos. Como que você tá? Que lugar que você tá? Dá uma olhada assim, 360 graus, e vê o lugar. Tem uma propriedade, tem um estabelecimento, tem uma casa, o que que tem ao seu redor? Olha para esse lugar assim, com riqueza de detalhe. Tem pessoas nesse lugar. Escuta o som dessas pessoas. Tem barulho de criança. Sente o cheiro desse lugar. Que cheiro é esse que vem? De alguma coisa que alguém está fazendo? Ou é da própria natureza? Ou é do lugar que você está?
Olha para você e vê o que que você está fazendo nesse lugar. Qual que é a sua contribuição para ele? Então, desse lugar, eu quero que você volte para cá, abruptamente. Abra os olhos, pega a tua caneta e escreve. O que que você viu lá na frente de você com 120 anos? Que lugar era esse? Quais eram as pessoas que estavam ao meu redor? O que que eu fazia? O que que estava acontecendo? Escreve. Você bem velhinho. Maravilha. Escreveram? Que lugar era esse? Conseguiram se imaginar lá? Se viram lá, velhinho? Viram suas telinhas? Viu, né? Muito bom. Muito bom. Isso é um exercício de visualização guiada. Não é meditação, né? Quem está comigo dentro da comunidade, participa das coisas que eu faço, sabe que meditação só é meditação se for autoguiada, né? Senão é hipnose. Meditação guiada está mais para hipnose do que para meditação. Mas a gente precisa conhecer, né? Saber de uma prática, escutar, aprender, para que a gente possa se autoguiar no processo. Então, que fique esse convite a esse exercício, para vocês fazerem mais vezes, tá bom? Mas esse exercício é um exercício que já nos ajuda a construir a nossa base futura de recursos. A gente olhar para o mundo que a gente quer construir. E a gente caminhar em direção a ele, tomando decisões, fazendo escolhas que nos levam no caminho que vai para lá. Porque mesmo que a gente não chegue lá, se o caminho leva, tá fantástico, tá incrível. Você já tá, sabe? Puta que lá vida. Porque não é sobre o fim, não é sobre meta. É sobre o caminho. É sobre o caminhar. E mais importante, para a gente limar e tirar as coisas que nos tiram desse caminho. Para que a gente não negocie. Entende? Hum, uma outra coisa que não é um exercício que a gente vai fazer aqui, mas é porreta, né, Camila? Eu vi a Elisete também. É um exercício porreta.
Uma coisa que é muito complementar, e que a gente não vai fazer aqui hoje, porque não vai dar tempo, mas dentro da comunidade é uma ferramenta que eu coloco e a partir desse ano agora a gente vai nos alinhamentos semanais ficar em cima dessa ferramenta. É uma ferramenta chamada Roda da Vida. E ela tem disponível em site, quem quiser procurar e fazer a sua. É justamente colocar as áreas da vida que são importantes, né? Uma coisa, um outro exercício que é importante fazer todo mês, e dentro da comunidade a gente meio que tem um encontro só para isso, que é o encontro de poda e colheita, é fazer uma avaliação física, mental e socioemocional de como que tá esse âmbito da nossa vida, né? Tá, tô fazendo pouco, tô atendendo pouco, tá ideal ou eu tô fazendo demais? Sabe, é um exercício assim multidimensional, porque vai pegar várias dimensões do nosso viver e a gente vai avaliar. Porque se eu tô fazendo demais e eu não olho para isso, já já vai dar um excesso, vai impactar em outras áreas do meu viver. Se eu estou fazendo de menos, vai impactar também, vai puxar as outras, porque vai me dar uma necessidade desatendida. Entende? Então, esse é um processo contínuo. Esses exercícios, eles têm que ser feitos de forma periódica na nossa vida, sabe? Porque a vida é dinâmica. E é importante que vocês anotem, que vocês escrevam. Porque se você não tiver registro, você não consegue acompanhar. Ficar na cabeça e falar, eu acho que, eu acho que, entendeu? Sabe? Ver, pô, isso aqui tá feito. Tô fazendo atividade física, tô namorando, tô cuidando da minha saúde, tô me alimentando direito, tô saindo dançar, tô tendo conexão com amigos. Coisas que são importantes. Lá dos valores. Dentro do contexto holístico, nós vamos fazer ele em 3 âmbitos hoje, aqui. Nós vamos fazer ele social, econômico e ecológico. Dentro da comunidade, eu uso é, é, outros pilares, porque a gente tem tempo. E cada um precisa construir isso de acordo com os seus pilares. É muito pessoal. A gente vai fazer social, as dimensões é, social, econômica e ecológica. A gente vai fazer com esses 3. Dentro da comunidade, na minha vida, no meu plano, eu já separo o social em pessoal e social, que envolve outras pessoas. Eu separo o econômico em profissional e financeiro, que me dá dinheiro. E profissional não necessariamente me dá dinheiro, né? A comunidade de reflorestamento humano é uma coisa que eu faço porque atende outras áreas do meu viver. Atende minha necessidade de conexão, de rede, de apoio, de estar junto de pessoas que estão indo para o mesmo lugar, de construção de comunidade, de amizade.
de nutrição em outros níveis, mas não atende financeiramente. Financeiramente, sabe o que eu faço para ganhar dinheiro? Eu trabalho com compra e venda de imóveis de leilão. E eu estou desenvolvendo isso cada vez mais esse ano. Porque isso é o que sustenta o meu viver. Para que eu possa não falar não para uma pessoa que me procura pelo meu servir, pelo que eu tenho para oferecer para o mundo, que contribui para o meu desenvolvimento e que contribui para o desenvolvimento daquela pessoa. Eu não entro num lugar escasso de falar, não, você não vai vir porque você não pode pagar. Mas eu também não dedico horas a mais do meu tempo e deixo em desequilíbrio com aquilo que vai me trazer saúde financeira, né? É isso, Lúcia. Eu fiz uma live falando sobre isso, né? E vê só, quando eu olho para o meu contexto holístico, eu não ganho dinheiro com algo que é antagônico, que é oposto ao meu contexto. Né? A hora que eu estiver ali falando das minhas declarações de propósito, dentro da minha declaração de propósito, um trechinho dela é: eu melhoro os ambientes onde eu passo. Comprar uma casa velha, que está na dívida, que né, foi para o banco, melhorar ela e vender, eu estou lucrando, e quem está comprando um imóvel bom e está chegando lá no lugar melhor, que vai começar a vida feliz. Entende? Não está fora. Ah, isso é o que me realiza profissionalmente? Não. O que me realiza profissionalmente? O lugar de educador que eu tenho no mundo. A minha função de mundo, que é o meu profissional. Entendeu? Aí aqui o ecológico, né, eu divido em dois também. Eu tenho ecológico e eu tenho espiritual. Porque eu tenho um caminho iniciático na minha vida. Eu escolhi me iniciar em uma tradição. Chama tradição do arco-íris. Uma tradição egípcia. Né? Que a Joana, inclusive, faz parte também. Né? Então, a espiritualidade para mim é muito importante. Eu tenho uma série de compromissos aqui dentro, então eu retirei ela. Mas, hoje, nós aqui vamos fazer essas três. E aí você pode dividir da forma que for. Eu tenho alunos que têm um outro pilar aqui com família. Eu tenho alunos que têm um outro pilar com um negócio, com um empreendimento específico, com a empresa. Entende? Vai depender de você. É, de novo, aquilo que eu falei para a Lúcia, né? Sem receita de bolo. A receita vai ser social, econômico, ecológico. Ecológico porque a gente mora nesse planeta, né? Não tem como fazer de conta que não, né? Econômico porque nós estamos inseridos numa lógica que a falta de dinheiro nos restringe mobilidade e nos gera outro tipo de falência. A falência financeira gera falência afetiva, gera falência emocional, gera falência de relações, né? É uma violência a gente precisar de dinheiro para viver. É uma violência. A gente precisa saber disso e partir desse lugar. Mas se a gente não inclui a dimensão econômica na nossa vida, a gente não tem como ir ao encontro. Entende? E a social, que é o nosso ser, né? Nós somos um ser social. Beleza?
Dentro desse lugar, a gente vai trabalhar em cima de um eixo. Eu brinco que é o eixo XYZ, né? Não, já tô acima da onde a cabine enxerga, né? Preciso fazer uma marquinha aqui, ó. É aqui. Deixa eu... Dando pra ver. Tá dando pra ver? Eu vou rabiscar, depois eu Uhum. apago tudo de uma vez. Então, nós vamos fazer esse eixo XYZ, né? X é o que eu faço, o que eu quero fazer, né? O que? A gente já vai entrar já já. Isso é meio que a declaração de propósito, né? O Y é o plano de ação, é o como eu faço isso. São as nossas formas de produção, são as nossas maneiras de garantir as nossas qualidades de vida. É o como, é esse pilar dos sistemas e comportamentos. Né? Então, voltar, antes de ir para o Z, vou voltar para o X. O X, ele é a declaração de propósito mais as declarações de qualidade de vida, como um pacote só. A declaração de propósito, ela é como se fosse a missão, sabe? É o que eu faço, o que me anima, sabe? Da origem dessa palavra, o que me injeta a alma, ânima. E aí a gente vai precisar descrever, que a gente vai fazer isso no nosso próximo bloco à tarde. A gente vai descrever como que revela várias nuances assim do nosso viver. E a gente vai destrinchar as qualidades de vida social, econômica e ecológica. E o Z são as métricas e indicadores que vão nos ajudar a atingir a nossa base futura de recursos. Que vão mostrar o que a gente vai deixar no mundo. Qual a nossa contribuição? O que vai ficar para os nossos bisnetos? Né? Onde que eu cheguei? Onde que isso aqui que eu faço chegou? Não agora, mas para os próximos anos. E também dentro do âmbito social, econômico e ecológico. Né? Esse pacote, né, XYZ, que eu brinquei com vocês, ele é uma visão contra a visão de que nós julgamos o que nós estamos fazendo no momento como bom, como ruim, como a gente mata o achismo. A gente sabe se isso está em prol do que eu quero ou não, né? Até porque quando a gente toma uma decisão, passando ela
por esses filtros todos do contexto holístico, a gente atualiza o próprio contexto. Porque a vida é dinâmica, né? Então, a partir desse momento que a gente fez algo, a gente precisa monitorar. É um processo cíclico, não é um processo linear, que é o que a gente foi acostumado, né? E aprendeu que a gente vai crescendo, vira de sucesso e morre. Não, esse é um processo cíclico. Eu faço sucesso, eu deixo essa sucessão. Olha que legal, né, as palavras. Sucesso e sucessão. Parece que é um sucesso grande, né? Uma sucessão. Mas é o como que aonde que vai continuar isso? Isso vai passar para quem? Não necessariamente é para minha linhagem consanguínea. Às vezes é para um parceiro, né? Eu mesmo não tive filhos, não vou ter filhos. E pretendo construir muita coisa ainda. Quem que vai se beneficiar disso? Como que vão utilizar? Né? Que plano que é esse que eu tenho para daqui a 5, para daqui a 10, para daqui a 20, 50, 100, 200 anos? A gente não para pensar nisso, né? A gente fala, não, vamos viver o agora e eu tenho essa dificuldade, eu sou uma pessoa muito despreocupada. Sempre fui. Isso foi uma forma de sobrevivência para a criança que eu era poder existir. E aí hoje, falou de planejamento comigo, eu arrepio os cabelos. E olha que doido, hoje eu estou ensinando sobre planejamento, porque eu entendi a importância de fazer isso na minha vida. Caso alto reverso. Né? Ali, Lúcia. Errei, eu queria bater palma. Ah, tá bom. Tá bom. Boa. E vê só, aqui tem uma coisa muito importante, que eu já falei, mas eu quero citar de novo. A gente precisa aprender a fluir, sabe? Não a controlar. Porque também olhar para esses lugares e falar, não, agora vai ser desse jeito, e tal, isso trava a gente. Querer planejar tudo perfeitinho e tal, dá parálise. Já ouviram isso? É paralisia por análise. Analisa demais, analisa demais, analisa demais e não faz. Ou então o perfeccionismo, né? Ai, se não tiver perfeito do jeito que eu tracei, eu nem vou. Tem gente que eu vou falar de mim, né? É, muitas das coisas que eu não me planejava é porque eu tenho um traço de perfeccionismo gigantesco. E aí, como eu já sabia que não ia sair do jeito que eu queria, eu nem planejava. Que assim eu não achava que era um fracasso, entendeu? E é uma besteira. Uma besteira. Antes feito do que mal feito. Antes feito do que perfeito. Né? Não tem? Falo tanto esse ditado para vocês. Nessa vida, nem o prefeito é perfeito. Ditado do Chico Bento. Né? Ninguém. Ninguém. Né? O ótimo é inimigo do bom. Faz. Depois melhora. Olha eu lá no Instagram. Odeio aquele negócio. Aqui eu posso falar isso para vocês. E 2 anos falando todos os áudios, vídeos que eu fazia, eu falava de reflorestamento humano. O conteúdo estava bom? Não, estava uma bosta. Eu me assistia e eu achava uma bosta. E aí eu fui melhorando, né? Com meu criticismo, com avaliação com métrica, fui melhorando. Hoje, assistir um vídeo meu tá bem melhor do que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, né? E olha que legal, hoje se você dá uma busca no Google, reflorestamento humano, não importa em que idioma, vai aparecer o meu nome. Entendeu o que eu fiz? Depois de 2 anos, todo vídeo falando lá, reflorestamento humano, reflorestamento. O ótimo é inimigo do bom.
Hoje eu olho para trás e acho uma bosta tudo. Vou apagar o conteúdo? Vou nada. Vou nada. Vou melhorar. Vou fazer diferente. Vou fazer de outro jeito. Vou reinventar. Porque eu tenho um contexto que eu posso olhar. Né? Então, o contexto nos ajuda a navegar nas nossas complexidades. Esse é o ponto. Sabe? Porque são muitas as variáveis que envolvem o nosso viver. São muitas. A gente precisa ter práticas que sejam emergentes, que façam o conteúdo emergir conforme a gente vai fazendo. É isso que eu estou convidando vocês a fazer aqui hoje. É isso que esses exercícios que a gente fez de manhã já nos ajudam a preparar terreno para o que a gente vai fazer agora no período da tarde, que é efetivamente escrever o nosso contexto holístico. Né? É através da aplicação. É através de filtrar, implementar filtros e monitorar o que a gente está fazendo, que vão emergir as melhores formas, os... o refinamento. A gente vai precisar testar, retestar, fazer de novo, fazer de novo. Quando eu comecei com esse produto, que é a minha mentoria em grupo, eu fiz um teste seguro de 1 mês, lá em 2023. E aí veio um monte de amigo, né? Os amigos que querem ver o sucesso da gente. 33, pô, achei incrível, um número fantástico. E aí, putz, chamava Comunidade Dedo Verde. E aí eu esbarrei no primeiro problema, direito autoral. Um monte de atividade que usa esse nome, atividades de comunicação não violenta, pessoas do meio falaram, não pode usar, porque eu já tenho aqui a Comunidade Dedo Verde. Não era um nome registrado, nada, poderia ter sido chato e registrado. Eu falei, não, tudo bem, vai, não é para ser. Eu já, o Dedo Verde continua sendo meu herói, o menino do Dedo Verde. Então, tá bom, usa a inspiração e não faz. Aí no segundo ano, 2024, tá bom, agora vai ser uma comunidade de 1 ano, porque é isso, eu quero as pessoas próximas. Isso não é um produto, sabe? Isso é o atendimento das minhas qualidades de vida. Isso é a construção do meu futuro. Sabe? Quando eu olho aqui para o meu pilar profissional, isso aqui é a minha garantia de aposentadoria. Eu garanti que eu vou estar em conformidade. Olha que palavra bonita é essa. Conforme a idade. Quando eu estiver lá com os meus 64, ó, daqui a 20 anos, né? Eu tenho projetos para isso aqui que interferem no profissional e no ecológico. Eu quero ter um santuário de sanidade mental e ecológica. Não ter como posse, é meu. Não, quero morar num lugar que seja tipo uma co-house, assim. Uma terra incrível onde tenha, sei lá, 5, 10, 15 famílias. Onde todo mundo tenha valores parecidos. Onde a gente tenha ética ecológica, ética relacional. Entende? Então eu estou mirando para onde eu quero ir. E eu quero ser útil para minha comunidade. Não só ali da co-house, não só ali do santuário, mas da vizinhança, do bairro, da cidade. Entende? Então, o reflorestamento humano hoje é processo. Eu tirei do reflorestamento humano e agora, falando para vocês, eu decreto isso que eu já venho falando o ano passado na comunidade. Eu tirei do reflorestamento humano a necessidade, a obrigatoriedade de me dar retorno financeiro. Tirei. Porque eu não quero ficar trabalhando em cima do lugar de escassez. Falando, não, se não deu tanto de gente, eu não faço. Não, eu sei o meu custo. Vou abrir ele à tarde para vocês. Eu sei o meu custo.
Então, eu sei o número mínimo de pessoas que pode dar para pagar a conta, né? Para eu também não pagar para trabalhar. E aí depende, porque eu tendo segurança financeira em outra área do viver, eu posso saber que minhas contas já estão asseguradas e que determinada coisa que eu vou fazer, eu posso até pagar para trabalhar, porque eu estou investindo num retorno que eu vou ter de uma coisa que eu estou criando de forma estruturada. Entende? Porque aí eu não estou pagando para trabalhar, eu estou investindo. Só que eu tenho que saber isso muito bem, para que eu não me conte uma história que isso é investimento e de fato eu esteja pagando para trabalhar. Entende? O inverso é super danoso. Tá tudo bem, Lica. Obrigado por ter vindo de manhã, viu? Uma mãe com um nenê de colo, mamando, né? Fica tranquila. Depois você pega os exercícios. Fala, Elisete. Não sei se eu vou conseguir ser sucinta, mas tu sabe, tu falou com daqui a 20 anos com 64, né? Eu tô com 68 e há um ano eu tomei uma decisão de realmente encerrar um investimento que garantia o pagamento das contas aqui da fazenda para aplicar num sonho. E um pouco me assusta porque justamente por isso, né? Porque não que eu esteja nessa escassez, porque eu tenho a minha aposentadoria, que eu fiz as contas antes de tomar essa decisão. Então, na pior das hipóteses, eu vou reduzir tudo e vou viver dentro do limite da minha aposentadoria, certo? Mas é um lugar de muito conforto, sabe? Porque eu com 68 estou realizando um sonho que eu não sei aonde vai chegar, não sei mesmo, mas eu tenho essa visão assim muito semelhante à tua, né? Eu quero deixar para os bisnetos de todas as pessoas do mundo um lugar saudável para viver, nem que seja esse quadradinho aqui que eu tenho aqui, agroflorestado, com abelhas, com mel, com não sei quem vai cuidar, mas de alguma forma vai aparecer alguém, porque isso eu já manifesto, né? Vai aparecer alguém que vai dar continuidade, familiar ou não, não interessa, né? Então, assim, só para te dar assim, um retorno de que eu com 68 estou começando o que tu com 64 já quer ter terminado. E tá tudo bem. E lá aos 64 eu vou estar em processo, porque eu pretendo ir até os 84, depois 104, quem sabe, né? A gente já até lá já não tem a pílula que faz a gente ir até 150. Mas também, se for para chegar, quero chegar com sanidade mental. Não adianta ficar levando. Eu com 44 já tô cheio de dor, tô olhando e falando, epa, gastei a máquina antes da hora. Como que eu vou fazer agora com droitina todo dia, né? Enfim. Então, o grande lance é esse, é a gente conseguir fazer esse planejamento, sabe? A gente liberar o sonho e a gente construir os passos. Porque mesmo que a gente mude de caminho, a gente não perdeu o caminho. Esse é o ponto. O problema está em quando a gente olha para trás e fala: meu Deus, não fez sentido nenhum tudo que eu fiz até agora. Aí a gente tem uma crise depressiva que é natural quando a gente tem esse despertar. O problema está em ficar em looping na depressão e não conseguir sair dela. O contexto holístico é justamente o que vai nos ajudar a nos tirar desse lugar. Tá? Então, agora, na hora do almoço, se vocês quiserem dar uma repassada nesses exercícios, deem uma repassada, olhem para eles, tentem fazer mais para aumentar, ampliar esse lugar. E agora, voltando do almoço, a gente vai de fato para o contexto, tá? A gente vai olhar para
Declaração de propósito, o que que é esse bendito propósito para a gente sair desse lugar abadoado e gratiluz, né? A gente vai olhar para as nossas qualidades de vida, que são o modo como nós queremos viver, que sustentam o nosso propósito, os nossos valores, as nossas vocações. Vamos olhar para os sistemas e comportamentos, que são ações específicas para cada uma dessas qualidades de vida, né? Grandes blocos assim de qualidade de vida. E vamos olhar para a base futura de recursos, né? Para onde nós queremos chegar. Bom, então é isso, pessoal. Vamos fazer essa pausa, assim dá tempo de todo mundo comer, todo mundo fazer seu xixizinho, cuidar dos seus afazeres aí, da sua privacidade, dos filhotes. Já já nós estamos aqui de volta. Na volta, nós vamos voltar pelo mesmo link, tá bom? Então eu vou salvar aqui e vou voltar com ele mesmo. Bom, alguém tem alguma pergunta antes do almoço? Que senão não vai conseguir fazer digestão de tanto que vai ficar ruminando as ideias na cabeça e não a comida na barriga? Não? Então tá bom. Jura, jura, juradinho? Ou 1000 perguntas, mas não vou fazer nenhuma, né? Eu vi alguém aí com uma cara dessa, assim. 1000 perguntas, mas não vou fazer nenhuma, porque... Então tá bom. Até daqui a pouco. 2 horas, pontualmente, 5 minutinhos antes eu tô com a sala aberta, tá bom? Bom almoço para todos.